Vamos lá. Boa noite. Então, vamos à oração? Não esqueci, viu, Silvia? Vamos à oração? Vamos lá. Então, vamos lá. Tá. Fechou aqui, deixa eu fechar os microfones. Nosso Deus, Jesus, nossos anjos protetores, guias, nossa espiritualidade amiga, obrigado por mais essa oportunidade de nos encontrarmos e podermos estudar e evoluir, conhecendo mais sobre nós, sobre o Espiritismo e tudo que necessitamos para evoluir. Dai-nos a paciência, a inteligência, a humildade para compreender os conceitos, para absorvê-los e utilizá-los, não só na inteligência, mas na evolução de nossa moral. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Que assim seja. Vamos lá. Estamos aonde? Nós paramos no Cristo, não foi? 22, não foi? 2, 23, né? Aqui não foi 22, a gente acabou lá, leu aqueles artigos. E aí, o que ficou da semana passada aí? Volta umas 2, 3 páginas aí e vamos lembrar o que só para a gente engrenar, né? Como sempre. O que ficou da aula passada? Lá pelo 15, 16, né? Que a gente começou na aula passada. Fala que o objeto de estudo do Espiritismo são as leis do princípio espiritual, né? Determina isso. Completa, né? Um momento importante, né? Chegou, que era o momento certo, né? A gente tinha a compreensão necessária para compreender, né? Ou seja, a ciência tinha evoluído já a um certo ponto e permitia ao homem começar a compreender algumas coisas que antes não tinha essa capacidade. Então, foi um bom momento por isso também, além do aspecto religioso, né, que já não atendia os anseios da humanidade, né? O que mais que vocês lembram? Vou ver aqui. Aqui no 18 ele fala: o Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, o espiritual, né? Mas foi o primeiro a demonstrar sua existência por meio de provas irrecusáveis. Aqui ele lembra que essa questão do espírito, do mundo, do princípio espiritual, tudo não veio do Espiritismo, veio do espiritualismo racional. Tá? E que o Espiritismo fez foi demonstrar esse aspecto, né? Demonstrar com provas irrefutáveis, com contato com o mundo espiritual, o que já tinha teoricamente avançado até um certo ponto no espiritualismo racional. Né? É nesse sentido que ele avançou, que ele trouxe uma novidade. Né? Ele tem estudado, analisado, colocado em evidência a sua ação. Ao elemento material, acrescentou-se o elemento espiritual. Essa foi o grande salto, né? Que aconteceu. Botei uma nota aqui. Aí ele falou alguma coisa, aí ele lembra a gente da concatenação das ciências, né? O Espiritismo é uma ciência de observação e que as ciências se concatenam, né? Embora anteriormente a esse momento se achava que esse tipo de fenômeno era sobrenatural, tinha a ver com magia e bruxaria, né? Então, aí foi uma mudança completa
porque se colocou a ciência no lugar da magia e da bruxaria e começou a se explicar de uma outra forma, se buscar uma forma científica de se observar, né? Através da observação, começou a se explicar melhor esses aspectos aí. Mas também, obviamente, com a evolução da ciência ficou mais fácil, né? O homem não tinha esses conhecimentos antes, e na medida que foi desenvolvendo, foi se aproximando da verdade, né? Da revelação que era trazida. E, finalmente, com a comunicação com o mundo espiritual, a gente começou a... Isso trouxe mais conhecimento para a gente, né? E um novo mundo apareceu para a gente, né? O mundo espiritual começou a se mostrar para a gente. Né? Obviamente, quando a gente também começou a tratar essas aparições como ciência, né? Ciência, só lembrando aí. Lembrando que, na época, tinha muito mais médium e efeito acontecendo nos Estados Unidos do que na Europa. Entretanto, foi na Europa que Kardec conseguiu organizar como ciência isso, né? Tratar como ciência. Enquanto que nos Estados Unidos as pessoas ficavam mais na base da brincadeira, do conhecimento, assim, da diversão, não levar muito a sério e nem trabalhar isso, né? Só para lembrar qual era o contexto da época, né? E ele não, ele começou a tratar de uma maneira própria, que os próprios médios americanos começaram a se engajar e a entrar no ritmo que ele estava colocando, né? Alguns médios americanos trabalharam com Kardec. Não muitos, mas alguns trabalharam. E aí a gente chegou naquele trecho que a gente demorou mais da última vez. A gente fala das revelações, né? Primeiro foi Moisés, né, que trouxe o Deus único, né, o Criador de todas as coisas, né, e que trouxe uma fé, uma maneira de agir moral nova, né? Para aquele mundo, né? Para aquele mundo. E não era perfeita, mas era o que o pessoal naquela época conseguia compreender, né? É mais ou menos como hoje, né? Aí até alguém lembrou muito bem, a gente está ainda brigando com a primeira, né? Estamos brigando para cumprir os 10 mandamentos ainda, né? Quer dizer, já, Cristo chegou, já trouxe a segunda revelação, já estamos na terceira e está todo mundo brigando com a primeira ainda, lá com Moisés, né? Para cumprir os 10 mandamentos que ele trouxe. Né? Boa noite, Gozo. Arthur. E daí, Cristo trouxe essa questão, né? Trouxe a questão da vida futura, tá? E a questão do pós-morte, né? E aí a gente ia falar sobre a terceira revelação. E aí? Leram, não leram? O que vocês querem ler algum trecho? Querem continuar lendo ou querem já partir para comentar alguma coisa? Satir, é interessante aqui, né, o comentário que Cristo trouxe o Deus, vamos dizer assim, impessoal, entendeu? Ele não é o Deus de um povo, ele é o Deus do mundo. Do mundo. Porque é até interessante aqui, ó, porque não no item 23, lá quase no meio dele, não é mais o Deus de um só povo privilegiado, Deus dos exércitos, dirigindo os combates para sustentar a própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano que estende a proteção a todos os filhos, entendeu? E dessa visão, não é do judeu, dos hebreus, é do mundo, entendeu? É do mundo e é impessoal, não é um ser. Tá? Ele é um Deus justo também, né? Justíssimo. Que fala que é um Deus, é um Deus clemente, soberanamente justo e bom, pleno de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um conforme suas obras. Justamente.
né? Então, isso é uma grande guinada, né? Quer dizer, ele veio definitivamente mostrar o que é esse Deus único, que a gente já conhecia, com uma moral mais aprofundada, né? O Espiritismo. A gente compreendendo melhor outros aspectos aí. Né? É interessante, né? Porque no começo falou lei, eu não concordo com a lei de ação e reação. Mas a lei de causa e efeito, eu entendo ela diferente. Por quê? Eu fiz um mal para a pessoa, né? E cada um segundo suas obras. Só que esse mal que eu fiz, ou que a pessoa me fez, eu não vou pagar com o mal, eu vou pagar com o bem. Muda de figura. Entendeu? Muda. Na verdade, eu acho assim, a gente estudar um pouquinho mais, muda um pouco mais do que isso, né? Porque assim, é que a gente não chegou nessa parte ainda da Gênese, mas quem já andou um pouquinho mais vai poder lembrar, né? A gente tem um outro aspecto daí, só para a gente tocar, que me vem sempre à cabeça, que é o seguinte. Quando eu tenho um hábito que causa um mal a alguém, né? Que causa um mal a alguém, é um hábito que eu tenho, entendeu? Independente se ele é premeditado ou não. Obviamente que ele pode ser um hábito condicionado, e eu não sei que eu estou fazendo mal, então eu, inclusive, não tenho culpa dele, né? Porque eu não sei que eu estou fazendo mal. Mas pode ser um hábito adquirido. Então eu estou fazendo mal, e no fundo eu sei que aquilo não é bom. Então aquilo me traz sofrimento. Né? Quer dizer, esse sofrimento é que é, na verdade, o que me incomoda, né? É o que me faz querer não ter esse sofrimento. E a única maneira que eu tenho de não ter esse sofrimento é parando de agir daquela maneira e agir de uma outra forma. Quer dizer, tomando consciência, começando a compreender de maneira diferente, usando a minha inteligência, né, minha consciência, inteligência, e resolvendo ter um ato diferente do que eu tenho sempre. Escolher um outro ato. Num certo momento eu começo a escolher, e na primeira vez que eu escolho e faço diferente, eu já não sofro mais. Eu já tenho felicidade, porque eu fiz certo. Eu agi de forma virtuosa, que fosse uma única vez. Mas se você conhece aquele ato virtuoso uma única vez e te traz felicidade, para que você vai voltar para um outro ato que te traz sofrimento? Aí você começa a tentar repetir esse ato. Essa repetição do ato faz com que, na verdade, faz com que você mude. Antes disso, o que você tem é o arrependimento, né? Você fala assim, não, eu estou arrependido. Eu quero fazer diferente. Eu quero mudar diferente. Eu quero sentir algo diferente. Estou arrependido. Obviamente, você está muitas vidas fazendo aquilo ali. Não é possível que não tenha uma maneira que eu fique melhor, que eu me sinta melhor. E aí você pensa e tenta fazer de uma maneira diferente, busca fazer, deduz, observa os outros, né? Porque a gente não aprende sozinho, a gente aprende observando as pessoas também, né? Vendo os que acertam e os que erram. Né? Tem alguns que erram mais que a gente, sofrem mais. Você vê o sofrimento. Tem alguns que acertam mais. Eu entendo. O cara é feliz, né? Pô, por que eu não posso ser feliz igual a ele se eu passo pela mesma situação e eu não consigo essa felicidade? Por quê? Aí você... Eu entendo do seguinte modo. Vou pegar lá na heteronomia, para dar um exemplo. Eu matei uma pessoa, certo? Na minha próxima vida, eu vou ter que ser morto. Eu não concordo com isso. Não, eu não tenho que ser morto. Eu posso pegar essa pessoa que eu matei, pegar ela dali e trazer ela comigo. Entendeu? Eu posso trazer. Isso, aí eu vou para a autonomia. Eu não tenho que passar pelo que eu fiz. Eu vou pegar a pessoa, porque eu tenho consciência do que eu errei com ela, eu vou pegar ela dali e caminhar. Entendeu? Eu entendo assim. Aí eu morri, agora você imagina. Eu matei. Próxima encarnação. Aí vai ver um de lá para me matar, ele não vai adquirir débito comigo? Eu não concordo com isso, não. Não, você, igual Jesus falou, você paga o mal com o bem. Seguindo Jesus. Paga o mal com o bem. Eu entendo isso. Autonomia, que é uma decisão minha. Eu vou pegar aquele que eu fiz mal e fazer o bem para ele. Eu entendo isso como autonomia. O que vocês acham do que o senhor Humberto falou?
Então, essa relação, assim, eu fiz um mal para uma pessoa, eu até já tinha comentado com o Satiro antes, não sei se eu já tinha entrado na sala, eu fiz mal a uma pessoa determinada, eu assumo um compromisso com essa pessoa para eu poder reparar meu erro. Isso não é autonomia. Eu não tenho contrato com essa pessoa, eu tenho contrato comigo. Então, aquilo que o Paulo diz nas palestras dele, eu sou responsável pelas minhas escolhas e não pelos resultados. Então, se eu escolhi mal, fiz escolhas ruins e que, de alguma forma, geraram um prejuízo a alguém, essa reparação vai ser feita com a minha tomada de consciência de que eu errei e de que eu tenho que mudar esse hábito, esse mau hábito, né? Transformá-lo numa virtude. Eu tenho que mudar esse pensamento e minhas atitudes. A partir daí, sim, eu cresço como espírito. Se a pessoa a quem eu fiz o mal, ela não me perdoar, aí é uma escolha dela, né? Ela tem todo o direito de tomar. Mas o Paulo falou até numa palestra, comentou isso também, mas no Céu e Inferno, a gente tem um exemplo daquele senhor que foi enterrado vivo. Não sei se o senhor deve ter lido, deve se lembrar. O que aconteceu? Ele era uma pessoa super boa na encarnação, era um exemplo de virtude, vamos colocar assim, mas foi enterrado vivo, foi enterrado, alguém perdeu uma joia, alguma coisa no caixão, foram lá tirar e viram que ele estava de costas, tinha arranhado a tampa do caixão, e aí o Kardec chama, né, na sociedade faz a evocação desse espírito para saber por que tinha que passar por aquele sofrimento, se ele tinha sido uma pessoa tão boa na encarnação. E aí o espírito comenta que ele tinha, numa vida pregressa, tinha enterrado a esposa viva. E que ele, espírito, tinha feito a escolha de passar por aquela situação para, digamos, reparar o erro. Mas ele deixa entender também ali no texto que não era necessário que ele passasse pela mesma coisa, olho por olho, dente por dente. Não é necessário. Ele já tinha se corrigido, ele já tinha mudado as atitudes dele, tanto que ele tinha sido uma pessoa considerada super justa. E o mais importante, a esposa dele, que foi enterrada, viva, numa encarnação anterior, já o tinha perdoado e já tinha seguido em frente. Então, o que aconteceu? Vamos lá. Nesse caso em particular, a esposa o havia perdoado e seguido em frente. Não tinha mais compromisso com ele. Ela já havia, olha, passei, tudo bem, vamos estar lá, vamos até, se possível, ajudar esse espírito e tal. Ele já, digamos, corrigiu o erro, tendo uma vida melhor, uma vida voltada para o bem, numa encarnação seguinte. Não havia mais a necessidade de passar por essa mesma situação que ele provocou na esposa. Mas ele, como espírito, achou necessário. Então, eu tenho certeza que na hora da encarnação, falar para ele, olha, não precisa, você se voltando para o bem, você já está arrependido, você já está agora melhorando o seu pensamento, você não tem mais essa necessidade de sofrer dessa forma. Mas ele, como espírito, achou que devia. E assim aconteceu. Mas, vamos lá, se a esposa já o tinha perdoado seguindo em frente, por que ele precisava ser enterrado vivo como havia feito com a esposa? Não havia essa necessidade. O espírito fez a esposa. O espírito fez a esposa, entendeu? Agora se eu faço mal a alguém, essa pessoa me perdoa e vem me perseguir na forma de um obsessor, é a lei da justiça divina, é a opção que ele fez, ele podia me perdoar e seguir em frente, mas ele opta por me perseguir. E aí numa reunião mediúnica vai se ver que esse ciclo tem se repetido, falta de perdão, né? Um querendo se vingar do outro e vai por vidas e vidas, aí o espírito percebe o que está acontecendo, aí acaba desistindo. Mas é a minha linha de raciocínio. Mas é que você falou. Mas não que exista esse compromisso firmado entre os dois, né? Não há esse compromisso. Eu decidi que eu quero passar por aquilo, entendeu? A decisão minha, não é imposto. É o que eu falei, a linha de raciocínio, é imposto, não é imposto. Eu quero passar por aquilo. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar aquele espírito a partir do momento que ele aceita a minha ajuda. Mas eu quero, entendeu? Porque não é aquilo. Matei, tem que ser assassinado. Eu não concordo com isso, não. Isso. Na verdade, a gente tem diferentes maneiras de tomar consciência do que nos acontece, né? Quer dizer, talvez, por se colocar na mesma situação que você colocou o outro, isso ajude você a tomar consciência de uma certa maneira. Mas, como diz o Roberto, não é
a gente passar... A lei de Talião não é necessária. Eu não preciso ser morto, perder um braço, se eu tirei o braço de outra pessoa. Eu não preciso disso. Exatamente. Ou compreender não o mal que eu fiz com ele, mas qual é o hábito que não me traz felicidade. Quer dizer, olhar para mim. Eu não estou olhando para os resultados. Eu estou olhando o seguinte, eu estou agindo pelos meus atos. Estou me melhorando pelos meus atos. E não olhando para o resultado. Eu gosto muito dessa parte, entendeu? Ou seja, eu estou fazendo porque o bem está dentro de mim. E eu vou buscar fazê-lo. Se eu consigo viver e não estou me sentindo bem, estou levando um sofrimento, obviamente, moral, de uma vida para outra, para outra, para outra, isso é sofrimento moral. E eu acho que eu tenho que me punir. Ninguém pune a gente. É a gente que se coloca nas situações. Então, é só tomar cuidado para não dar a impressão de que a gente acha o seguinte, não, eu sou obrigado na próxima vida ou nas próximas vidas a passar por isso. Não, você não é obrigado a fazer nada. Você faz se você quiser. Você não é obrigado a fazer nada e pode ficar aí 1000 vidas sem fazer nada. Se você quiser. O momento que você achar que deve fazer, que na verdade não é o que você achar, né? Eu acho que é o que você aguentar, né? Tem uma hora que deve doer muito. Né? O sofrimento deve ser muito incômodo para a gente passar por isso. Eu tenho percebido muito dessa maneira, pelos estudos que eu fiz até agora. Eu fui um pouco mais adiante, né? Aqui na própria Gênese e no próprio Autonomia, né? Alguém quer colocar um pouco mais antes da gente retomar aqui? Gente, posso falar uma coisinha? Vocês estão me ouvindo? Hoje o meu áudio não está muito legal. Tá ótimo. Tá? Eu acho que essa questão de provas, expiações e essa história, né? Às vezes do resultado, alguma coisa que resulta das nossas ações trazerem consequências futuras, às vezes, para a gente, isso aí eu acho uma questão, assim, complicada. É uma questão, assim, que eu tem muito tempo que eu vim estudando, sabe, para poder entender. Graças a Deus apareceu, né, a Gênese original e essa obra aí excelente do Paulo, que ajuda a gente a entender um pouco as coisas. Mas a lei que eu faço, por enquanto, pode ser que surjam outras coisas, né, mais material para frente, é o seguinte, a gente, como seres autônomos, né, devagarzinho a gente vai entendendo esse conceito, vai internalizando, a gente faz as nossas escolhas independentemente do resultado, né? O que a gente tem que preocupar é com a intenção e com as nossas escolhas mesmo, individuais, nossas, intrínsecas, fora daquela história do rebanho, né? Tá todo mundo fazendo, vou fazer igual. Não. A gente faz essa escolha individual independentemente dos resultados. Mas não significa que esse resultado vai ser alguma coisa sempre favorável, né? Vamos dizer assim. Às vezes essa escolha que a gente tem, ainda que seja com uma excelente intenção, pode ser interpretada ou pode atingir, entre aspas, né, alguém de uma forma negativa. Ou mesmo a pessoa receber certas ações nossas de forma negativa. Existem realmente escolhas que a gente faz que vão assim, contra a lei divina, vamos dizer assim, que nos afastam um pouco, né, da espiritualidade amiga, que são ações ruins, que vão trazer consequências ruins, que de fato a gente já pode até prever mais ou menos esse resultado, né? Mas mesmo quando a gente toma uma atitude, independentemente daquele resultado, não significa que aquilo não vá trazer, às vezes, futuramente, um resultado que nos, vamos dizer assim, que nos, eu não estou achando a palavra, que nos atinja de forma negativa lá para frente, entende? É por isso que o Paulo fala muito assim, independentemente do resultado. Eu estou agindo, assumindo o risco. Gostaria que o resultado fosse bom, né? Eu acho que gostaria que fosse bom o resultado também, porque a minha intenção nesse caso é boa. Mas independentemente do resultado, a gente tem que agir e pensar, olha, eu vou tentar, não vou ter medo de errar. Pode ser que eu erre. É isso mesmo. Pode ser que mesmo com uma intenção boa, eu vá ter uma ação
em que eu vou cometer um erro. Mas, independente, se eu errar, eu tento de novo para poder, né, para poder buscar esse meu crescimento. Tem que lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar, eu acho que tem que ter um detalhe que é o seguinte, se eu tenho um ato que ele é condicionado, ele é natural, se você preferir, né, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Né? Eu faço aquela escolha como se fosse de forma automática, instintiva. Então, eu não respondo por aquilo. Num certo momento, eu tomo consciência e pego esse ato natural e relevo ele. Falo, não, eu não quero fazer mais esse ato que eu faço sempre. Eu quero fazer outro ato. Eu não sei. Quer dizer, pode ser que eu esteja escolhendo alguma coisa independente, né? Que seja ruim. Eu não sei. Mas eu tenho que fazer. Na hora que eu faço, aí eu tenho feedback sobre se esse ato foi bom ou ruim. Mas quem te dá esse feedback? Eu mesmo. O bem está dentro de mim. Eu sei, pô, peraí. Para mim foi bom, mas causou mal. Num certo momento eu percebo que é bom para mim. E eu não consigo perceber, tomar consciência do que eu causei a outras pessoas. Então, para mim, aquele sentimento é bom. Eu vou continuar agindo naquele ato até o ponto dele virar um hábito. Quando ele se torna um hábito que faz mal, que causa o mal, seja lá quem for, não interessa, né? Ele é um vício. Se tornou um vício, e você vai viver com aquilo. Até um certo momento, tomando consciência das coisas, do mundo, mudando outros hábitos, adquirindo virtudes, outros vícios, etc., que a gente vai evoluindo. Aí, na hora que a gente evoluiu até um certo ponto, a gente olha de novo para esse mesmo primeiro hábito e fala assim, caramba, esse negócio realmente não me traz felicidade. Será que eu posso fazer diferente? Mas aí você já tem um outro arcabouço de inteligência. Você já tem uma outra consciência. Fala assim, eu escolhi aquele lado, mas eu vou escolher aqui para o outro lado para ver se melhora. Como você sabe que naquele lado você tem sofrimento, o que te motiva é que você quer parar de sofrer. Eu não quero sofrer mais. Se eu não quero sofrer mais, eu vou escolher fazer o ato diferente. Nessa hora, eu posso escolher, não interessa se eu estou no mundo espiritual ou no mundo material, encarnado ou desencarnado. Essas são as provas. Eu escolho passar por situações semelhantes aonde eu possa exercer uma escolha diferente. Aí eu vou provar. Eu escolhi essa prova, ninguém fez essa prova a mim. Não é uma prova que o professor me dá, e eu escolho. Aí eu começo a passar por essa prova, mas só depois de me arrepender. Lembra assim, antes de escolher a prova, eu tenho que ter um momento. Eu tenho que olhar e falar, caramba, já sofri demais, está me incomodando. Está me incomodando, né? Aí me arrependi e tudo mais, aí eu escolho a prova, sinto que a coisa é boa e vou repetir aquele ato até eu conseguir mudar o meu hábito. A mudança do meu hábito é a expiação. A mudança do meu hábito. Aí eu estou expiando, ou seja, eu mudei a minha forma de ser de um jeito para um jeito melhor. Obviamente, eu não consigo imaginar como a pessoa consegue voltar. Eu acho que não, entendeu? A hora que você experimenta a felicidade, que você sabe qual é o caminho da felicidade, para que você vai abrir mão da felicidade? Você não tem motivo, ninguém tem motivo para abrir mão da felicidade. O problema é quando a gente escolhe o sofrimento. Né? Quer dizer, dá para você escolher só a felicidade? Dá. É uma questão de consciência de cada espírito. Deve ter tido, com certeza, vários aí que escolheram a maior parte dos hábitos, são hábitos felizes, né? Evoluíram mais rápido que a gente, que está aqui apanhando. Né? Eu penso, identifico esses termos, prova, expiação, a felicidade, sofrimento, dessa maneira, muito clara, entendeu? Aí fica fácil você pensar, não, eu tenho que aprender para ser inteligente, para tomar uma consciência melhor do mundo e de mim mesmo, né? Conhece a ti mesmo, para que eu possa fazer escolhas melhores. Essas escolhas melhores vão me ajudar nos lugares que eu não estou bom. Onde eu estou bom, eu não preciso mexer. É só continuar fazendo o que eu estou fazendo. Ao ponto que vira um hábito adquirido automático, né? Eu faço aquilo eu faço bem sem perceber naquele aspecto. Em outro aspecto, eu faço, mas eu me incomodo. Eu faço, mas eu me incomodo. Vai chegar um dia que por tomar consciência, eu não estou ali parado naquele estado, naquele momento. Eu estou evoluindo. Que esse sofrimento, cada vez ele vai sendo maior, eu vou percebendo mais.
É dessa maneira que eu percebo um pouco isso, né? Até em cima do que a gente está estudando, até fora daqui, do que já leu, né? Nesse sentido. Ou seja, a gente é responsável, a responsabilidade é que é a coisa mais séria, é o que mais dói na gente. Quer dizer, é muito fácil você colocar a culpa em quem quer que seja. Agora, você dizer, não, a culpa é só minha, o tempo todo, sem intervalo para tomar uma água no meio do jogo, não tem intervalo, é só sua, a culpa é só minha. Então, assim, se eu fiz errado, foi eu que fiz errado. Ah, mas eu fiz errado, mas eu causei o bem lá. Você sabe quando você fez errado. Justificativa externa não é nem para o bem nem para o mal. Né? As causas vêm de dentro da gente. Esse sofrimento moral, ele é interno, ele não é externo. Pode até causar um sofrimento físico, se eu estou encarnado, mas ele é momentâneo. No que eu vou embora dessa vida, era para eu não sentir mais, né? Eu sinto porque eu quero. Sinto esse sofrimento, né? Eu vejo um pouco assim, essa questão de prova e expiação, eu vejo assim, a prova é a escolha que eu faço de mudar o meu hábito. Aí eu me coloco em prova por muito tempo. E vou mudando, e vou mudando, e vou mudando. A expiação é quando eu consegui mudar o hábito. Então, eu fiz a expiação. Eu saí de um hábito vicioso para um hábito virtuoso, por exemplo. Por exemplo, não. O objetivo é sempre esse. A gente quer ter virtude. A prova é para você adquirir uma virtude. A expiação é para você superar um vício, conforme o Paulo falou numa live. Eu não ouvi o final. A prova é para você adquirir uma virtude, desenvolver uma virtude. Sim. E a expiação é aquela prova pela qual você faz, que você escolhe, a expiação para você superar um vício. É por isso que chama, vamos dizer, uma prova mais difícil, é uma expiação, porque, segundo ele fala, né? É muito mais difícil você superar um vício que às vezes já está consolidado há muito tempo. Pensa assim, a prova ela é voltada para vários atos. Uma prova é um ato. Eu passo por uma prova para provar um ato que eu tenho. Aí eu faço uma escolha. Se eu fizer muitas provas, Mas o objetivo da prova é você adquirir virtudes das provas. O objetivo é você, obviamente, se melhorar a sua condição. Você vai melhorar a sua condição não da noite para o dia. Você passa por muitas provas, dá uma evoluída. Passa por outras, vai ao ponto da virtude. Entendeu? Quando você chega na virtude, você passou pela expiação. Ou seja, esse processo todo, para mim, é para você chegar na expiação. Ele faz uma diferença, Satira. Eu posso até te indicar o vídeo depois. Ele faz essa diferença. Ele fala que você passa por uma prova para adquirir uma virtude e você passa por uma expiação, em ambos os casos é escolha sua, para você vencer um vício. Não significando, obviamente, quando você vence, consegue superar um vício, você está ali adquirindo virtude também. Mas a superação do vício ela é muito mais difícil do que você conquistar uma virtude. Entendi o que você quer falar. A prova, na verdade, tem dois papéis na minha cabeça. Um papel é eu mudar um hábito condicionado, um hábito natural, que ele é condicionado. O outro é mudar um hábito condicionado que não é bom. Eu estou falando desse segundo. Uma imperfeição. Eu escolho as provas. Um hábito condicionado ruim, ele é uma imperfeição. Um hábito condicionado, enfim, que não gera sofrimento, é um condicionamento. Mas é isso que eu estou dizendo. Uma imperfeição ainda. Eu posso escolher passar pelas provas porque eu tenho uma imperfeição. E eu descobri que se eu passar por essa prova e fizer as escolhas certas mais vezes, eu tenho que fazer muitas vezes, não é uma nem duas, né, para poder mudar. Eu estou falando de um hábito e não de um ato. O ato, eu posso conseguir uma vez e ficar 10 vezes sem fazer. Na medida que eu faço uma, duas, três, eu começo a mudar e sair de um vício para uma virtude, eliminar a imperfeição. Aí, quando eu elimino a imperfeição, eu tenho a expiação, ou seja, eu passei por um período de imperfeição até o momento que eu mudei. Mas a prova é para as duas coisas, é tanto para mudar adquirir um hábito novo, sair do natural para um hábito bom, ou para mudar uma imperfeição, que é um ato ruim, como você chamou, entendeu? Um ato que é vicioso.
vamos dizer assim, que chegou ao ponto de virar um hábito, que eu fiz várias vezes errado. Ele é viciante. E a expiação é você ter passado por isso, você ter conquistado, passei pela expiação, ou seja, esse processo todo de várias provas me fizeram vários atos, mudaram o meu hábito. Aí sim, aí eu tenho uma expiação. A expiação é a correção de algo errado. A correção de algo errado que eu tinha. Nesse ponto você tem razão. Não há expiação, tanto que não há expiação quando eu estou num ato natural, né? Eu estou num hábito natural e eu mudo para um hábito adquirido. Eu tomei consciência, eu passei a ter um ato refletido, né? Porque todos nós temos que ter todos os hábitos refletidos. Aí a gente tem a evolução completa, refletidos, desculpa, no bem, como virtudes. Aí a gente vai ser muito feliz. A felicidade chega por eu não tenho nenhum vício, eu não tenho nenhum momento de felicidade. Todas as minhas escolhas são refletidas e são bem refletidas e boas. Me deixam feliz sempre, entendeu? Assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Ou seja, acaba aquela ideia de que... Agora, voltando ao que o seu Humberto falou, a gente pode escolher... Não, eu quero passar pela mesma prova que eu fiz ele passar. Tudo bem. Acho que você pode escolher, né? Você pode tentar escolher. Embora os espíritos nos digam, viu, seu Humberto, de que a gente não consegue, no planejamento reencarnatório, ser preciso nesse item. Não há, assim, eu vou descer e vou sofrer o satiro. Eu matei o satiro e o satiro vai fazer uma coisa comigo. Eu fiz uma coisa com o satiro vai fazer uma coisa comigo. Esse nível de planejamento não existe. Eu sei. É por isso que eu questiono. Não existe. É por isso que eu questiono. Isso aí não existe, entendeu? Quer dizer, você não tem esse nível de planejamento, poderia acontecer, não tem. Você tem o seguinte, eu quero me melhorar nesse aspecto aqui que eu tenho, né? Nesse ato, nesse vício que eu tenho aqui, eu quero me melhorar. Então, eu quero, para isso, eu vou passar por tal tipo de situação. Qual é exatamente a situação? Em que momento da vida? Com quem? Pelo que eu entendi, os espíritos não vão nesse nível. Eles não... É por isso, Satiro, que eu questiono. Eu não aceito, entendeu? Eu vou ter que passar, e o outro que veio para me induzir a isso? Ele também vai ter... Então, eu não concordo com isso, não. É por isso que eu questiono. Eu não aceito isso. Não aceita que existe uma destinação para isso. Eu matei, eu tenho que morrer. Eu não aceito isso, não. Não funciona assim. A lei de Deus não é assim, não. Não, mas não é. Mas não é mesmo. Não é dessa maneira. Não é assim que os espíritos nos ensinaram. Manda ver, Arthur. Eu estou tentando procurar aqui no Evangelho o que vocês estão discutindo, né? E eu não estou encontrando aqui o lugar certinho. Porque, se calhar, já agora, se calhar refere-se à necessidade da encarnação. Item 23, não é? Oi? No Evangelho, o que está à procura, segundo este tema, não sei se será necessidade da encarnação. Não. Que é o 23. Que fala precisamente o que estavam agora aqui a falar. Isso. No capítulo 5 do Evangelho, no item 46, 44, 40... É que aqui, assim, só uma ressalva. Eu estou lendo o primeiro Evangelho, que é a imitação segundo o Espiritismo. Talvez o que eu estou colocando aqui como item não seja o mesmo da versão 66. Costuma ser o mesmo. Eu não estou com não, mas não é, viu, Satiro? É diferente. Mas ele vai falar aqui, bem-aventurados os aflitos. Né? Ele está comentando o item. Tá? Não sei qual que é o que está colocando aí. Essa parte de sofrimento, de prova, de expiação, a espiritualidade está colocando no Evangelho, né, que ela não é imposta, igual o senhor Humberto está falando. Né? E, inclusive, os espíritos que estão espiando, eles usam esse termo, são exóticos na Terra. E a expiação é como se fosse
uma pessoa que fez uma série, ele usa esse exemplo, ele fez uma série escolar, ele não passou na série escolar porque ele não aproveitou bem as oportunidades, ele faltou, ele ficou desatento. Então, ele vem refazer a prova, refazer essa série, desculpa, não a prova, refazer essa série. E refazer essa série significa a expiação. Então, uma expiação ali que eles vão dar a introdução, que é como se fosse, se você vai reparando os equívocos e os erros e os vícios que a gente veio completando, ou veio provocando em nós mesmos ou no semelhante, né? Cada vez que nós desarmonizarmos a lei de justiça, de amor e de caridade, seja em mim mesmo ou seja no outro, eu vou ter que reparar isso, voltando à harmonia, né? É uma coisa assim, quando eu lia o livro Renúncia, né, estava lá, ela lá em Sírios, lá, se eu não me engano, aqui faz tempo já, estudando o Instituto da Harmonia. E eu achava, na minha ignorância, que ela estava estudando violão, guitarra, teclado. E a harmonia, né, era uma leitura que eu fiz, mas depois eu fui entender que a harmonia, que talvez ela estava lá, naquele planeta mais evoluído, era um outro tipo de harmonia, de não desarmonizar, né? Porque se eu tiro a paz da minha filha, a alegria da minha esposa, eu estou desarmonizando. E isso tem reflexos que vão reverberar em mim mesmo, ou não. Como eu vou achar e sentir isso, é muito presente. Tanto é que nós temos aqui fala no Evangelho, né, e o Paulo traz isso, que nós temos quase que um termômetro, né? Um apito, um alerta, vamos dizer melhor, talvez um alerta, que cada vez que a gente faz um bem, eu sintonizo e recebo um influxo desse bem me empurrando para que eu, alertando inconscientemente que eu estou no caminho certo. E cada vez que eu faço um ato errado, eu já tenho um alerta, uma sensação que eu estou no caminho errado. E aí eu desarmonizo. Essa sensação, Paulo usa sofrimento e felicidade. São as duas coisas. Ou seja, ou eu sinto sofrimento, aí o sofrimento pode ser de dois tipos, físico e moral. No mundo físico, a gente tem o físico. No moral, não existe o físico. Mas eu levo esse sofrimento lá, moral, e sinto o sofrimento. No plano físico, ele usa o termo dor, né? Ele fala, dor. A gente tem dor no plano físico, e no plano espiritual é o sofrimento, sofrimento moral. O Arthur está falando. Harmonia... Não. Tá tudo certo. Eu levantei a mão, só para fazer eu não queria avançar nesse tema, que eu acho que ele é profundo. Mas na frente a gente vai entrar. Por quê? Eu queria voltar a um texto, né, para que me chamou muita atenção, eu tentei colocar na semana passada e eu não sabia onde estava, mas na verdade está na introdução desse livro aqui que vocês já leram e eu não participei. Tá? Onde Kardec está falando aqui que os caracteres aqui, né, primeiro ele está dando um alerta na introdução do livro, e esse alerta ele está tanto na obra antiga, né, da quarta edição aqui, ou da quinta, da sexta, da sétima, da décima. Então tem muitas coisas que às vezes a gente está nas duas e o pessoal passou batido e não se atentou. Né? Então, por exemplo, o Kardec está alertando que a função dessa obra antes de entrar no assunto da Gênese, parece-nos necessário definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Existe uma cooperação, né, uma mútua ajuda na elaboração dessa doutrina. Essas considerações preliminares, que afastam dela qualquer ideia de misticismo, constituem o primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita, que é onde nós estamos. E aqui nós estamos no item 23, né? E aí ele vai falar assim, que essa generalidade e concordância, né, no ensino, a generalidade e a concordância nos ensinos de toda a doutrina espírita, esse caractere essencial da doutrina espírita, a condição mesmo de sua existência, de onde resulta que todo princípio
que não tenha recebido a consagração do controle da generalidade desses caracteres não pode ser considerados como parte integrante dessa mesma doutrina. Sim. Mas simples opinião isolada cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. Então, fazendo essa introdução e voltando no item 23, porque o Paulo não, desculpa, o Sátiro, é Sátiro mesmo, Sátiro, a pronúncia? Sátiro. Só vamos entrar na terceira revelação no item 30. Sim. Né? E se você pegar, Kardec está separando aqui o item 23, o item 24, o item 25, o item 26, o item 27, o 28, o 29, né? Para aclarar os princípios do Cristo. Isso. Não estamos nem no Espiritismo ainda. Então, se nós lermos com atenção o item 23, que não foi adulterado, por exemplo, né? Porque tem na... Então, não dá para a gente, o movimento espírita, alegar ignorância, né? Porque tem algumas coisas que foram modificadas, mas não tudo, toda a obra. Né? Então, principalmente, tudo isso que nós estamos discutindo aí de prova e expiação, de um Deus temeroso, de um Deus cruel, do Deus implacável, Kardec, nesse item, ele já dá toda... Ele começa por aí, começa dizendo tudo que não é. Tudo que não é... Aliás, ele esclarecendo tudo que o Cristo trouxe nessa tira. E, às vezes, a gente não se atenta. E o movimento espírita vai criando conceitos que, dos caracteres e princípios espíritas que cabem aos espíritos e a nós, a gente vai pegando resíduos de horizontes de um passado, como o Herculano coloca lá no livro Espírito e o Tempo, e nós vamos fazendo uma baderna. Então, eu acho assim... Não, é sério, porque igual ele não se atenta muito a Moisés. Ele vai só falar que Moisés foi o revelador, né, das leis, né, o único revelador do Deus único, dessa lei, e ele fala assim, toma cuidado com a legislação. A legislação mosaica, um monte de regras, ritos e condutas, olha, isso aqui, ele vai já dar um alerta que ele era necessário para aquela fé primitiva. Isso. Mas que a base do decálogo, que é a relação para com Deus e para com os homens, é o que Jesus vem depois desenvolver. Aprofundar. Inclusive, ele coloca aqui que Moisés já cita o Cristo como o Cristo cita o Consolador prometido. E ali, eu fui atrás, né? Aonde está na Bíblia que Moisés está falando que o Messias ia vir? Em que parte? Então, isso é legal depois fazer a pesquisa, que a gente vai abrir muito, talvez não seja objetivo. Mas o que eu queria chamar a atenção é que tudo isso que nós estamos falando, e depois vai ser desenvolvido lá, no item 23, o Kardec ele já vai colocar que Deus não é cruel, que ele não é implacável. Ele vai colocar... eu acho que... tudo que Deus não é. Hã? Ele coloca no 23, ele começa a falar sobre toda a problemática. Lá na frente é que ele finaliza. É um trecho maior que tem. Sim, Sátiro, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Esse texto ele é muito profundo. Vários conceitos que estão lá no livro da Autonomia, no Herculano, ou que o Paulo está pegando, né, de conceitos, Kardec já está colocando aqui. Né? É isso mesmo. Não é mais um Deus injusto que pune, que todo o povo pela falta cometida de um chefe. Então, só por trás desse pedacinho, já tem todo um conceito que às vezes a gente pega o movimento espírita, ou alguns autores, defendendo alguma causa, né, que nos acontece por punição. Então, poderíamos falar assim, errou no item 23 dos caracteres da natureza da revelação espírita no parágrafo 4. Né? Tem hora que eu estou assim, ó, esse palestrante errou na pergunta 799. Então, eu acho que essas bases, elas são fundamentais para nós conhecermos. Ele vai falar aqui, no finalzinho do 23, que é um Deus grandioso que vê o pensamento.
Olha o que Kardec fala. Não estamos entrando no espiritismo. Nós estamos na segunda revelação. Um Deus grandioso que vê o pensamento. Sonda o nosso íntimo, né? A partir disso, não é uma questão de fundo, é uma questão de forma. O Herculano ele desenvolve um livro inteirinho em cima disso. E então, dentro disso, a questão aqui é o que nós pensamos, ou a intenção que estamos fazendo, e não o que estamos fazendo, como estamos fazendo. Então, aí depois a espiritualidade vai desenvolver tudo isso. Então, eu acho que cada pedacinho desse primeiro capítulo são, assim, basilares para que a gente não crie conceitos equivocados. Então, antes de entrar em autonomia e heteronomia, aqui já tem um monte de sinais que o próprio Kardec está levantando, o quanto que em 1800 anos todo mundo que professou-se ser cristão desviou dos princípios basilares. Arthur, esse desvio no movimento espírita se deve a Rustem, os rustanguistas, que introduziram um monte de... Você leu os 4 evangelhos? Não, ó. Eu entendo o que o senhor está falando. Só que não é... Eu concordo, mas eu vou completar. Não é só isso. Não, porque tem... o que eu quero chamar a atenção é isso. Sabemos desse desvio, sabemos do que está ocorrendo, sabemos do que a FEB, até 10 de agosto do ano passado, estava lá na prateleira para vender o negócio, e sabemos também que tem um monte de obras subsidiárias que estavam sustentando esses conceitos. Exato. Sabemos também que lá a diretoria que alterou queria fazer uma religião única. Esse é outro ponto. O que eu estou trazendo é, eu transito em algumas casas espíritas da minha cidade, ninguém leu Rustam. E trazem os mesmos conceitos, que são conceitos materialistas. Isso. Porque a obra de Rustam, ela vai resvalar conceitos materialistas e vai revelar princípios que são milenares, que vêm lá do Egito, que vêm de Roma, que vêm de Atenas, que vêm de uma série de coisas que é o que, dentro do próprio Cristo, ele já veio destruir. E nós não conseguimos entender. Né? Então, eu só estou trazendo isso porque eu acho muito importante esse primeiro capítulo. E principalmente os conceitos de cada... que são 3 folhas aqui, só falando de Jesus. Né? E se nós pegarmos todos os conceitos que o movimento espírita desvia, talvez só nesse item 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, a gente refutaria um monte de teoria que se vomitam. Porque o problema não é a gente engolir. Nós podemos ler tudo, né? Ela está lá na... analisar e tudo, retém o que é bom. Já está lá no... Arthur. Então nós podemos ler. Agora o problema é o seguinte, eu preciso vomitar o que não presta e continuar. Então, só queria fazer Arthur, isso. Eu queria, assim, achei muito legal você falar isso. Realmente, às vezes, a gente vai querendo caminhar por águas, assim, mais profundas e é bom a gente voltar nos princípios, nos fundamentos. É muito importante. Então, eu queria só, não sei se eu vou contribuir, São Humberto, para a sua dúvida, mas, assim, se eu, no nível de entendimento que a gente tem hoje, né, nós não somos primitivos mais, mas no nível de entendimento que eu tenho hoje, se eu cometer esse ato, né, como se eu falar, eu tirei a vida de alguém, onde que está gravada a lei divina? Né? Vamos lembrar da base. A lei divina está gravada na nossa consciência. Né? Então, quando a gente se afasta dela, isso aí causa um sofrimento, né? Porque a gente tem as leis do mundo espiritual e as leis do mundo físico, né? Assim, então, existem leis no mundo espiritual, não é? Existem leis no mundo espiritual, assim como existem leis no mundo físico. A lei divina está na nossa consciência. Dependendo do ato que eu tiver com aquela intenção, né, de prejudicar alguém, se eu faço aquela intenção de prejudicar alguém, isso fatalmente, se isso me afasta da lei divina, isso me causa um sofrimento. Posso
posso fazer ô Silvia, eu posso completar? Sim. Assim, não está errado, mas o que me preocupa é o seguinte: se nós entendermos que a lei de Deus está gravada na minha consciência, é basicamente falar que eu tenho todo conhecimento e eu erro porque eu quero. Isso, né, no meu entender, Não é exatamente isso ainda, não. A gente Não, tem porque a consciência progressiva, né? Assim, A lei está lá. Mas se a gente falar que a lei de Deus está gravada na minha consciência, ela completa, porque assim, o que me chamou a atenção? Não, mas não foi eu que falei, isso é Kardec, está lá no Livro dos Espíritos. Sim. Vou chegar lá. O que eles falam? Que nós fomos criados simples e ignorantes. Certo? Se nós formos criados simples e ignorantes, eles colocam lá que o desenvolvimento moral e intelectual é zero. O termo que eles usam é nulidade do desenvolvimento moral e do desenvolvimento intelectual. Então, nós somos zero em inteligência e zero em moralidade. E que não é nem na centésima, nem na primeira, nem na centésima encarnação que nós vamos ter a condição de responsabilidade perante a lei. Talvez na milésima. Está lá no texto lá. E o que eu vejo com isso? Que precisa a inteligência avançar para que a gente consiga observar e analisar as coisas, para ter o desenvolvimento moral sendo também, porque o desenvolvimento moral ele também vai ser progressivo, e o livre-arbítrio ele é paralelo. Isso mesmo, é progressivo. Ele é relacionado, né, o com contato com essa lei divina ela é progressiva, né? Porque, por exemplo, assim como o livre-arbítrio. Se eu vou calcular uma viga para uma casa, quem tem mais livre-arbítrio, então, o engenheiro calculista, ele vai ter, porque ele se preparou para aquilo, então ele tem mais capacidade de responder ou de resolver, analisando várias possibilidades do que ele abarcou para ele poder sancionar aquilo. E assim, com todas as coisas. E o que eu percebo? Conforme a gente avança, conforme a gente estuda, nós vamos revelando ou descobrindo as leis de Deus, né, a partir do nosso desenvolvimento. Então, exatamente. Eu não tenho ela 100%. É isso que eu queria chegar. Não, se eu tenho ela 100%, está lá. A gente acessa ela progressivamente. Ela está lá. É só isso que eu estou querendo não é uma questão de colocar. A gente acessa ela progressivamente. À medida que evolui. Mas ela não está dentro de mim. Eu tenho que buscar, eu tenho que conquistar isso. Isso. Com o livre-arbítrio, com todo o processo de adquirir o livre-arbítrio, a gente vai cada vez adquirindo mais isso também. Não, você sabe por quê? É só um cuidado, Silvia, só para assim. Porque senão, se o meu irmão não acertar, ele é burro. Se o meu irmão não para de fumar, ele é fraco. Se o meu irmão não vai bem na aula... Não. Aí já é um equívoco. A gente não tem a oportunidade de saber aonde você evoluiu e aonde eu evoluí. São coisas diferentes. Não, perfeito. Eu só quis completar... Como você falou, Arthur, é só o cuidado com os conceitos. Onde está gravada a lei divina? Na consciência. Conforme Kardec falou. O livre-arbítrio é progressivo. Ou a evolução moral da mesma forma, é progressiva. A consciência que a gente tem, a consciência nós temos, mas eu desenvolvo a inteligência. A inteligência, a partir da inteligência, eu melhoro minhas escolhas. E aí eu adquiro a vontade e pela vontade eu faço as escolhas. Aí é que eu vou adquirir o livre-arbítrio, quando eu fizer as escolhas. Isso. E aí daí para frente que vem a questão do vício e da virtude. Você escolheu bem ou escolheu mal. Mas aí percebe que já está gravado em você. Você já sabe o que é. Isso. Mas se eu escolher o caminho mal, eu não vou... Perfeito. Mas do que eu andei, e não do que eu não andei. Justamente. Porque vamos pegar Jesus comigo. Jesus está lá na frente. Se a régua for o Cristo, eu não vou suportar. Porque eu não vou conseguir fazer. Tem muita gente no movimento espírita que fala assim: olha, você tem que fazer o que Jesus
fazia. Se você não faz, você é fraco. Se você não faz, você não está achando a lei de Deus dentro de você. Eu só estou querendo fazer só um comentário, porque... Isso aí já é o julgamento, né? A gente já está julgando a outra pessoa sem conhecer a intenção, outra equipe. A gente nasceu com tudo pronto, e não nasceu com... Não, de forma alguma. Porque, Satiro, essa questão é o seguinte, nas outras religiões, todas, nós nascemos perfeitos e com o livre-arbítrio desenvolvido, na sua plenitude. E se eu fizer errado, eu venho como castigo. E aqui, ó, no item aqui, ó, no item 23, não é mais um Deus mesquinho e meticuloso que impõe as mais rigorosas penas. O modelo pelo qual... Então, você percebe? Kardec já está falando aqui, disso que o Humberto está falando, não tem pena, não tem queda, não tem castigo. Nesse item 23 já está ali colocado que tudo que a gente desenvolver, ele nem entrou no espiritismo, é isso que eu estou chamando a atenção. De tudo que a gente desenvolver nesse lado, vamos dar um passo para trás que não é bem assim, né? É só nesse cuidado aí, só para tentar contribuir. Mas a tua lembrança é o seguinte, a gente se envolve em camadas diferentes de forma diferente, por isso que eu não posso julgar o outro. É isso que a Silvia estava querendo dizer. Só um minutinho. Arthur, quando disse, perguntou qual o modelo mais perfeito que nos mandou, nos enviou, ver Jesus, mas te estabeleceu um tempo para você ser igual a ele, aí é que tá. Eu vou chegar onde ele chegou, mas o tempo quem faz sou eu. Isso. Ele é um guia modelo. Eu vou chegar lá, eu tenho certeza que eu vou. Agora, o tempo dele... Porque Jesus passou pelo que nós estamos passando hoje. Não, eu só quis colocar isso porque assim... Não, eu só estou te falando a nível de... Entendeu? Não, tá certo. É que no nosso rol cultural e de avanço intelectual, eu vou fazer vários atos com a minha intenção, todo o meu ser no bem, todo o meu ser no belo, todo no que eu dou conta. Mas isso está longe de ser bom. E isso está longe de ser certo. É o começo. Porque a minha capacidade de avaliação é muito ruim. Sim. É muito limitada. É só nisso que eu quis dizer. Por mais que a gente se esforce, e nós vamos buscando, revelando e descobrindo essas leis, mas eu não consigo entender assim, que nós temos ela, claro, na plenitude, porque senão eu vou voltar numa condição de livre-arbítrio. Não, esse é um erro das religiões antigas que tem muita gente trazendo para dentro do espiritismo. Por isso que eu fiz essa observação. Justamente, eu acho que foi o que você quis falar. Arthur, foi o que Paulo disse. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A gente vai caminhar por aí. Eu estou fazendo o mal hoje, mas amanhã eu vou fazer o bem. É passo a passo. Entendeu? É aquilo. Eu errei, eu sou culpado. Não, eu errei por ignorância. Hoje eu não sabia, hoje eu não sei. Eu vou tentar não errar. Eu entendo por aí. Eu me empolgo assim. Eu vou errar. Eu sei da minha condição. Você vê que interessante aqui, ó, no item 25. Toda então. está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade, como um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele pode fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: aí está toda a lei e não existe outra. E aí, olha o que tem por trás disso que eu enxergo. Quando Kardec coloca que fora da caridade não há salvação, porque a gente poderia entender o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. E a gente poderia escrever assim: conhecereis, fora da verdade não há salvação. Mas Kardec não fala isso. Ele fala fora da caridade. Por quê? Porque a verdade, lei do amor. Porque a verdade ainda em sua sublimitude, eu não vou conseguir achar ela por completo. Que era aquela história da gente começarmos por não mentirmos para nós mesmos. Porque se eu começar a não mentir para mim mesmo, eu vou começar a tatear, a revelar
essas mentiras que ainda são latentes, e cada vez que eu faço isso, vai o meu anjo da guarda me dando um influxo, a espiritualidade da casa me auxiliando, eu vou angariando amigos bons do outro lado, que vão me ajudando a descobrir essa lei que está aqui dentro, né? Mas eu não tenho ela, claro, eu não consigo ter isso aí. Então, aí nesse ponto, na verdade, é o seguinte, o que ele fala aqui, ele começa a apresentar o seguinte, se não é tudo isso, ele falou um monte de coisa ali que não é, no 23, né? Aí ele passa pelo 24 e diz assim, na verdade, cada povo, cada crença, de acordo com a maneira que ele é, ele vê Deus. Na 25 ele esclarece, fala assim, então o que é essa doutrina baseada do Cristo? É o amor, é a caridade, entendeu? Esse é o nosso caminho, é a única, e essa é a única grande lei. Ele substituiu, inclusive, as 10 leis do mandamento por uma grande lei. Né? Ou seja, qual é? A da caridade, a da igualdade entre os homens. Somos todos iguais, não existe em cima, embaixo, do lado, não existe nenhuma diferença. Todos somos iguais e vamos chegar no mesmo lugar. É isso daí, ele resumiu. Então, ele trouxe Deus para perto da gente, dizendo, vocês vão vir até mim. Vocês aqui, na última frase do 23, enfim, Deus, enfim, não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Não, sim, mas ele complementa essa ideia no 25, foi o que o Arthur falou. Ele fala ali, toda essa única crença, né, que ele fala aí, eis aí toda a lei e os profetas, e não existe outra. Sobre essa única crença pode assentar o princípio da igualdade dos homens ante Deus, assim como o da fraternidade universal, ou seja, Deus vê a todos nós igualmente. Existe uma fraternidade universal que se compreende. Se você ainda não chegou aqui, você vai chegar. E vocês estão, mesmo estando em níveis diferentes, todos têm a mesma oportunidade. E todos chegarão lá de acordo com o que for fazendo. De acordo com o que a gente vai fazendo. A gente vai vivendo, vai se melhorando. Alguns são mais rápidos, outros mais devagar. Basicamente é isso. Mas ele não estabeleceu um tempo? Não, ele não estabeleceu o tempo. Não, Deus quem faz com Deus. É isso aí. A 25, ele vem aí, até eu marquei o texto seguinte, ele explica, né, essa relação dos verdadeiros atributos da divindade com da imortalidade da alma e da vida futura, né, que o Espiritismo nos trouxe, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente por outro aspecto, e por isso devia reagir contra os costumes e as relações sociais. Este é, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto principal da revelação do Cristo, cuja importância ainda não foi bem compreendida. Ou seja, é mais do que eu ter nessa vida toda a capacidade de fazer. Eu tenho, mas é nessa e por milhares de vidas que eu já tive e que eu vou ter. E milhões que eu vou ter para frente. Ou seja, não dá para você olhar uma vida e fazer um julgamento. Calma, são milhares, milhões de vidas que a gente vai ter para chegar lá. Isso, essa amplitude da vida futura, trazer essa questão da alma, da imortalidade da alma, da vida futura, é fundamental para que você condense essa compreensão da fraternidade, da caridade, do amor de Deus, entendeu? Do amor em tudo. Que aí eu consigo construir alguma coisa. Como é que eu vou evoluir numa vida? O que eu tenho que fazer primeiro, segundo, com que velocidade? Não dá. É o que o Sr. Humberto falou. Não, a gente não tem um prazo marcado. E definitivamente não é numa vida. São milhões de vidas que a gente está evoluindo. Né? E aí, voltando no que você tocou antes, cada um evolui de uma forma diferente. Não tem pior ou melhor. Não tem mais avanço. Cada um vai evoluindo e vai conquistando. E na medida que conquista, vai obtendo a felicidade. Vai obtendo cada vez mais a felicidade. Não. Acho que o 25, se eu lembro bem, é isso daí. É isso daí. A última frase do 25 eu nem marquei aqui. Aí ele vai para o 26. Aí Cristo, ele fez um acréscimo aqui. Ó. Vamos estudar esse acréscimo? Muitas das coisas que vos digo ainda não podeis compreender, e muitas outras teria de dizer,
mas não compreenderias. Por isso vos falo por parábolas. Todavia, mais tarde eu vos enviarei o Consolador. Aí ele começa a dizer, o Cristo, que está aí mandando o Consolador para a gente, o Espírito verdade, que restabelecerá todas as coisas e todo explicará. Ou seja, aí entra naquilo que a gente estudou. A gente trabalha, o Espiritismo é um trabalho conjunto dos espíritos e nosso. A gente carrega o Espiritismo para frente de acordo com que a nossa ciência evolui, a nossa compreensão evolui, a gente vai avançando. E a beleza disso é que não avança um, né? Avança todo mundo mais ou menos juntos ali, né? A gente vai avançando e vai modificando todo o planeta, toda a órbita da Terra, e vai modificando todo mundo junto, e a gente continua num grande grupo, caminhando juntos. Né? Quer dizer, até nisso existe justiça, né? Você não é obrigado a ficar aqui. Se você quiser, você pode ir para outro lugar. Se você avançar muito, quiser para outro lugar, você pode ir. Se você ficar para trás, quiser ir para... E aqui estiver ficando de uma forma que você não gosta, você pode sair daqui para um lugar que lhe apeteça mais. Entendeu? De acordo com a sua evolução. E pode chegar lá, evoluir e querer voltar para cá. Então, não existe ninguém que define isso. Nem nada, né? Ou seja, só depende da gente, né? E aí acho que essa parte é importante por isso. Né? Que a gente tem que compreender que naquela época eram parábolas. Hoje não precisa mais de parábolas. A gente tem toda uma explicação pausada disso. Né? Vamos lá? Estamos no... Estamos quase onde o Arthur falou, que é o 30. Então, fala, Arthur. Eu fui procurar aqui, até para que às vezes a gente... na questão que a Silvia levantou, na questão 621, né, Silvia? Onde está escrito a lei de Deus, né? Na consciência. Está aqui no Livro dos Espíritos. Esse título aqui é a origem e conhecimento das leis naturais. Na 619, ele fala assim: Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei. Aí a espiritualidade responde: todos podem conhecê-las, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-las são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Então, foi só nesse contexto que a gente precisa realmente se esforçar, se empenhar, né? Lutar com nós mesmos, para que a gente vá compreendendo tudo isso. Né? Porque senão, é o que o Paulo fala, não podemos achar que tudo vem de graça. Né? A graça, Deus me agraciou e não o outro. Então, mas é isso mesmo, está aqui, né? Tá na nossa consciência. Mas há que se fazer um esforço para conhecê-la, de ir compreendendo ela, né? Então, isso por isso da inteligência, né? Nesse sentido. Tá desligado, Silvia, o microfone. Não dá para escutar. Desculpa. Exatamente, Arthur. Daí é o livre-arbítrio ele ser progressivo, porque a gente não tem acesso na integralidade, porque senão a gente já seria criado pronto, de certa forma. Né? A gente somos criados simples e ignorantes, né? E a gente vai evoluindo e vai acessando e descobrindo certas coisas e entendendo certos conceitos. Quando a gente era primitivo, matar alguém era uma defesa natural, todo mundo fazia isso. Né? E era moralmente difícil, né? Porque você tinha o dever. A gente não era simples. Nós éramos simples, né? Não tínhamos o domínio da vontade nem esse conhecimento moral. Hoje, certas coisas a gente já realmente sabe que se afastam, né, dessa lei que isso nos traz sofrimento. Mas enfim. Estamos na linha. Vamos para o 27, quem sabe a gente chega no 30. que é onde começa o rock and roll. Vamos lá, deixa eu ler o 27 aqui. Por que o novo Messias é chamado de Consolador? Esse nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele prevê que os homens teriam necessidade de consolação, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam nas crenças que haveriam de fundar.
seja, antes do Consolador prometido vir, já se sabia que a gente não encontraria nas crenças que existiam, como estavam se desenvolvendo pelo mundo, não se encontraria a consolação, né? Ou seja, já sabia isso, por isso se prometeu o Consolador prometido. A gente às vezes esquece disso, né? Talvez jamais Cristo tenha sido tão claro e explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestam a devida atenção. Provavelmente porque evitaram esclarecê-las e se aprofundaram em seu sentido profético. Não. Sentido profético aí que eu entendo é naquela história messiânica de Deus, né? Cristo falou, está falado e ninguém questiona nem entende mais. Ô Satir, você vê que bonito a palavra, né? É o Consolador. E aí nós temos, só por trás disso aqui, em vários conceitos a gente cria uma coisa temível, né? Implacável, né? De punição. Quer dizer, não cabe no conceito Consolador. Não cabe. Então, percebe? Nunca coube. Não coube, mas a gente quer dar um jeitinho de enxertar, né? Então, você vê como que, antes de Kardec entrar nos princípios mesmo espírita, ele já está ali falando, olha quanto equívoco, né? Olha quanto erro, olha quanto conceito. Por isso que o espiritismo é filosofia mesmo, né? Quantos conceitos filosóficos equivocados. Não, e filosofia e ciência, né? No sentido de que, para a gente compreender essa atitude do homem, mesmo essa que você está falando, na minha opinião, né, de você fazer um julgamento para um certo lado, a gente tem que entender a nossa própria psicologia. Por que a gente escolhe certas coisas que, às vezes, são mais convenientes para a gente, o que não quer dizer são mais fáceis, mais convenientes, mais momentaneamente agradáveis? Tem toda uma psicologia por trás, que é a base da ciência do espiritismo. Uma das principais ciências por trás é justamente a psicologia espiritualista, né? Que veio lá do espiritualismo racional, daquela época das ciências filosóficas e tudo mais. Então, essa questão da psicologia ser uma ciência e você olhar, observar como as pessoas agem, o que elas fazem, como se sentem, o que elas obtêm, onde elas chegam e como se melhoram. Quer dizer, isso foi estudado como uma ciência. Então, a gente tem que lembrar que, por exemplo, não é uma questão de quanto mais tempo eu fico na frente do livro e nem é uma questão de quanto mais vida eu vivo. É uma questão de como eu compreendo o mundo. Como eu mudo a minha percepção do mundo, como eu evoluo como indivíduo. E ninguém pode fazer essa evolução por mim. Ninguém pode me sentar numa cadeira, ao final do ano eu cumprir aquela etapa. É aquilo que a gente... Quer dizer, vocês vão lembrar bem, né? É aquela coisa engraçada do centro espírita, né? Quer dizer, eu vejo muita gente que fala assim, eu já fiz todos os livros do espiritismo. Aí a pessoa passou uma vez, 3 anos num, 3 anos no outro, depois de 12 anos a pessoa fez todas as obras do espiritismo, estudou todas. Já estudei todas. Quer dizer, eu dá vontade de perguntar assim, posso ver os diplomas? Né? Aquela história assim, dá para ver o diploma aí? Quer dizer, tu aprendeu tudo? Né? Quer dizer, não é bem isso. Não é isso que faz com que você evolua. É o que você tem dentro de você, que é justamente isso que a gente falou. Apesar dessa evolução toda, eu estou tão triste, tão chateado. Por quê? Quer dizer, se eu sou um ser tão evoluído, como é que eu estou tão triste, tão chateado? Pô, que diabo é isso? Estou aqui há 12, 15 anos estudando e essa porcaria não evolui? Não é? Quer dizer, aí é porque esse lado psicológico nosso, do nosso ser, é que interessa, é a nossa evolução individual, é o conhece-te a ti mesmo, conhece-te para evoluir. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente evolui. Essa é a base da ciência, entendeu? E aí sim a gente vai poder olhar. Agora, na medida que a gente vai entendendo errado, a gente vai colocando um monte de obstáculo na frente. Não, na verdade, isso aqui eu não preciso olhar mais, eu já compreendi que se eu ficar aqui sentado, Deus vai me entrar. E vai me trazer isso daqui. Eu vou ficar na minha aqui. Eu estou sentadinho aqui, esperando. E aí eu fico uma vida inteira esperando que Deus faça algo por mim. E as pessoas ficam, né? Ficam em todos os sentidos, não só na religião. Ficam, às vezes, a vida inteira
né? Esperando certas coisas acontecerem como se fossem cair do céu. Ou seja, faltou uma compreensão de que tem que haver um esforço próprio, uma mudança de hábito, fazer as coisas diferentes, para que as coisas aconteçam diferente. Se você faz sempre daquele jeito e não está dando certo, muda. Entendeu? Faz de maneira diferente. Acho que esse é o aspecto que é importante, né, em a gente entender esse contexto inicial do espiritismo, do espiritualismo racional, para a gente sair disso daqui e ir lá para a base, para esse início aqui que Kardec traz, mas ele não traz tudo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu não tive essa compreensão, eu não sabia. Eu sou daqueles caras que, quando leu pela primeira vez a palavra espiritualista, eu lembro. Eu perguntei, qual a diferença entre espiritismo e espiritualismo? Sabe o que me responderam? E eu virei décadas acreditando nisso. Não, espiritualismo são aquelas religiões de Umbanda, etc., Candomblé. Eu acreditei nisso. Quer dizer, eu só fui saber que espiritualismo, na obra de Kardec, se refere ao espiritualismo racional agora, ano passado. Eu estou há 25 anos nessa brincadeira. Não sei. Aí você começa a falar, meu Deus, tem toda uma ciência por trás que envolve ao ponto de você ter existido uma ciência que não era materialista, que era uma ciência, né, da alma, que estudava o homem com alma, o ser humano, não material, mas o ser humano com a alma, material e espiritual. E que é um ser diferente, que age diferente. Eu ajo diferente de você, de cada um de vocês. Tem uma evolução diferente. Ô, Satiro, você vê que isso aí sanciona o que Kardec estava falando, né? Porque se o Espiritismo viesse num tempo regresso, ele seria massacrado. Teria que ter o desenvolvimento intelectual, as noções, as bases intelectuais, para a gente poder completar, compreender tudo isso e aplicar no desenvolvimento moral. Isso. Então, o que eu percebo, que eu não sei se eu estou certo, às vezes eu vou falando as coisas aqui, não, é só para expor o pensamento, não é um poço de certeza, não. Eu sou cheio de dúvidas, por isso que eu vou falando. Então, o que eu percebo é assim, nós precisamos ter o desenvolvimento da inteligência para depois sancionar e acertar o desenvolvimento moral. Mais um pouquinho de inteligência, e assim é que eu vejo as coisas acontecendo. E quando Kardec fala que o espiritualismo racional é o precursor do espiritismo, que o espiritismo é o desenvolvimento daquele, e que se não fosse assim, o espiritismo não poderia ser disseminado, né? Desenvolvido. Né? Então, eu acho que é bem isso que você está falando, né, Satiro? Porque nós precisamos desenvolver o intelecto para conseguir implantar o desenvolvimento moral progressivamente. E isso exige uma luta, porque é muito mais gostoso eu, 6 horas da manhã, ficar debaixo da cama do que eu levantar para trabalhar. Ou agora assistindo qualquer outra porcaria, assim, num filme aí, né? Do que a gente está estudando aqui 2 horas. Quer dizer, exige um esforço. Né? E esse esforço... Só uma pergunta, gente. Nós estamos no item 27, né? 27, mas aí... 27, né? Eu queria só comentar uma coisinha aqui sobre esse item. Ele fala que Jesus chama de consolador, né? Isso. Fala consolador prometido. Achei, isso aí é tão, assim... acho tão legal, tão bonito, porque realmente, se você vive num mundo que está assolado pelo dogma, né? Vamos dizer, na época pré-espiritismo, até pré-espiritualismo racional. Num mundo que está assolado por dogma, religião dogmática, né? Que diz que você vai sofrer quando você morrer. Porque, assim, não existe ninguém perfeito, todo mundo vai errar em alguma coisa. Então, se você errou, você pecou, você vai sofrer eternamente, né? Ou então, materialismo, que fala acabou tudo, né? A felicidade e absolutamente tudo que você quer, faça nessa vida, porque depois vai acabar tudo. Então, isso é uma coisa desesperador, não é? Eu acho assim, desesperador. O consolo veio realmente com a descoberta desse mundo espiritual. Gente, isso aqui é uma etapa. A gente continua. E você pode errar, porque você tem
a oportunidade de você fazer várias vezes, até você descobrir o que vai dar Mas certo. você percebe que é o que ele fala aqui no texto. Naquela época, quando foi dito isso por Jesus, que prometeu o Consolador, as pessoas pensavam que era o quê? Que era um novo Jesus, um novo Um novo Messias, né? Messias que viria até nós e nos salvaria. Aí não, assim, que viria até nós. Aí com a evolução das religiões, tudo, o que aconteceu? Esse Messias nos salvará. Ou seja, novamente uma causa externa que vai vir. Alguém vai agir sobre mim. Encaixado com as crenças nossas. É. Aí a gente precisou o quê? Precisou ter começado ali a ciência no mundo, né? Ela começou ali no século XVII, XVIII. Precisou ter começado a ciência, o homem sair desses dogmas que, mesmo a própria ciência, né? A ciência vinha da religião, vocês lembram disso? A religião. A Bíblia nos dizia o que era a revelação. E quem falava o contrário era eliminado. 7 dias. Mas, peraí, vamos estudar como o mundo foi criado. Não precisa, Deus já disse, foram 7 dias. A ciência é isso. Aí, com a evolução do homem, começou a observar e começou a ver que não, de que a Terra não era plana, de que a Terra era redonda, que tinha os astros, não era o centro do universo. E começou aquela história toda. Aí a gente chegou num momento propício. Fazer assim, ó, tá vendo? Você já Houve esse preparo, né? Aí a gente consegue compreender. Entendeu? Eu costumo dizer, algum de vocês já estudou física quântica? Dê uma olhada. Morro de medo, Satiro. É muito legal, é muito legal. É muito legal porque você vai longe. Ai, morro de vontade e de inveja de quem entende. Você vai ver multi-universos, você vai ver um monte... A questão do tempo não existir em certos lugares, não existe tempo e matéria. Não, entendeu? Ou se você quiser ver isso, vai no buraco negro, vai estudar Stephen Hawking. Aquele livro dele famoso já te dá essas dúvidas todas. Aí você fala assim, poxa, o dia que eu compreender isso, eu vou saltar no espiritismo, entendeu? Eu vou começar a compreender, mas eu não sei onde é que isso se encaixa ainda. Eu não tenho essa compreensão. Aí, voltando ao que você falou, é isso aí, a gente tem o quê? Uma consciência como seres vivos, né? Não somos mais animais, mas a gente vive por quê? Porque tem instinto. E eu não desenvolvi inteligência ainda. Na medida que eu vou vivendo, eu saio eu pego essa consciência, evoluo ela e começo a adquirir, por observação, começo a adquirir uma inteligência. Aí eu posso fazer uma escolha, se eu quiser fazer uma escolha. Porque lembra o seguinte, eu posso querer continuar vivendo o instinto. Aí eu vou fazer uma escolha. Depois de fazer essa escolha, aí eu tive um ato refletido. Aí eu adquiri o livre-arbítrio naquele aspecto. Aquele aspecto. Né? Hoje nós já temos grande livre-arbítrio, porque nós já estamos vivendo há milhares de vidas. Muito livre-arbítrio a gente tem hoje. Mas a gente tem o outro problema, que a gente tem que espiar os nossos vícios. Tem que mudar os nossos vícios. E mudar o vício, que era o que eu pensava, não é mudar numa vida. É mudar o ponto de sentir a felicidade e falar, agora eu fiz a coisa certa, e agora eu sou feliz. Aí eu consegui. E fazer isso ao ponto de nunca mais esquecer. Virar um hábito, uma virtude. Um hábito condicionado, deixa de ser um hábito condicionado, né? Eu estou até mudando os termos que eu uso. O hábito natural é o instinto que a gente tem. O hábito adquirido é o que eu escolho. As escolhas que eu faço, e pode ser bom e ruim o hábito adquirido, né? Pode ser uma virtude ou um vício, o hábito adquirido. Então, é isso aí mesmo. É que a gente teve, Arthur, essa discussão. A Silvia também não estava, a Genesi estava. E o seu Humberto também. Não, o Roberto também. Lá no começo, no prefácio do Paulo, ele resume essas coisas, e a gente trouxe essa discussão muito forte, entendeu? Eu acho legal, porque assim, eu tinha dito no começo, a gente vai chegar um momento que a gente vai querer voltar e discutir novamente. Então não tem problema, gente, na minha opinião, fugir disso. O que interessa é que na hora que esse conceito surja, aqui falando do nosso estudo, que a gente volte e discuta novamente o conceito, entendeu? É por isso que, inclusive, que eu gravo. Se você eu queria ver essa discussão, como é que ela foi lá no começo. Os vídeos eu tirei momentaneamente do ar, por um problema que a gente teve de legalidade.
mas eles estão disponíveis, embora você não consiga compartilhar. Ou se você for lá na linha do tempo, você consegue ver as primeiras discussões, semana 1 e semana 2, que aí você vai ver essa discussão que a gente teve aqui hoje. Muito, quer dizer, diferente, mas muito esse mesmo tema que a gente fez. E é bem legal o que você falou, né, Santino, porque a espiritualidade vai explicar quando nós vamos deixar de sofrer, né? Quando nós sofremos, quando nos afastamos das leis divinas. É isso aí. E aí, a hora que a gente vai estudar o livro dos Espíritos, lá no terceiro livro, que são as leis divinas? São as leis naturais. Então, se a gente pegar um exemplo... Então, isso não significa que tu vai no céu no paraíso. Porque você pegar uma pessoa que está com dependência química e está lá na Cracolândia, debaixo de uma ponte, fumando... Até quando vai durar esse sofrimento dele naquela situação física? Até quando ele continuar usando o crack, por exemplo. Quando cessa isso? Quando ele falar, não quero mais isso para a minha vida. Ele resolveu todos os problemas da vida dele? Não. Mas daquele inferno, ele já vai sair e vai para uma reabilitação. E aí, é isso que você falou, nesse ponto eu estou resolvendo, mas estou longe da perfeição, né? Só uma dica aqui, não sei se vocês conhecem, a Silvia falou do Consolador, existe um aplicativo no celular que chama Concordância Bíblica. E aí você digita uma palavra e ele dá todas as inserções. E eu peguei uma aqui por acaso, tem 8 inserções na Bíblia do Consolador. Lamentações, Antigo Testamento, 1:16, ele fala assim, por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Então, nesse exemplo do crack, por exemplo, se eu me afasto do meu anjo da guarda, afastou de mim o Consolador, que poderia me ajudar, me sustentar, né? Então, é bonito quando Kardec está trazendo que o Cristo é o Consolador. E que Mas aí, cuidado. Eu acho que não é o Cristo o Consolador. O Consolador é a base, é o Espiritismo, que é essa base toda de conhecimento, de ciência, de filosofia. Este é o Consolador e não o Cristo. O Cristo nos trouxe a visão dele, mas aí depois o Cristo, se admitirmos que o Espírito da Verdade seria Jesus, né, ele participou. Ele fala assim, vou pedir ao meu Pai um novo Consolador. Consolador. E o que Kardec está tentando falar aqui, pelo menos que eu estou entendendo, nesses itens, que Jesus, na sua revolução de conceitos, ele estava consolando os aflitos. E aí Jesus fala assim, olha, não falo tudo, não posso falar tudo agora, mas vou pedir mas você vai que mande outro Consolador, né? E quando Kardec faz essa abordagem, eu achei muito bonito, porque ele traz o Jesus já como um precursor, que ele já está consolando uma doutrina que realmente ela é a base lá nas entrelinhas do Espiritismo e que nós não demos conta nesses anos de entender. Desviamos, aí ele vai falar do Chaves, né, Arthur? Ele vai falar do desvio e da necessidade do resgate. É bonito essa eu acho que a chave para isso está no próprio momento de chegada que a gente falou. Ou seja, a gente precisa de ferramentas para compreender e evoluir. Uma coisa que para mim marcou muito é o seguinte, o Espiritismo, se ele não é uma revelação que nos é trazida, e ele não é, né? Os Espíritos nos trazem algumas informações, mas é a nossa compreensão, ou seja, o uso da nossa compreensão, avaliação, observação, que faz com que a gente compreenda o que nos é trazido. Se nós não aplicarmos isso daí, tanto no âmbito geral quanto no âmbito individual, se você não aplica isso, você não vai conseguir esse consolador, entendeu? Você não vai compreender esse consolador nunca. Quer dizer, é um esforço conjunto. Você não vivenciar, né, Satiro? Justamente. Você precisa fazer o seu esforço individual. Quanto mais fizermos, mais a civilização vai evoluir.
ela tem condição. E os ensinamentos estão sendo colocados. Mas, assim, não é algo que você vai ganhar se você for em um lugar ou tomar alguma coisa ou fizer um ritual. Não existe isso. Você precisa se esforçar ao longo de um tempo longo, né? de um prazo que vai ser diferente para cada um. Né? Mas não é numa vida, isso aí a gente sabe, são em muitas vidas. Mas relaxa que você tem milhões de vidas. Gente, eu não sei. Né? Então, eu acho que a gente tem essa parte daí, é muito forte, que ajuda a gente a compreender. Nós fazemos o espiritismo diariamente, para a gente e para os outros. Entendeu? Porque, assim, eu posso aprender observando você, Arthur. Então, se você age numa certa parte melhor, eu não preciso errar. Eu posso observar o Arthur e falei, pô, ele está agindo de uma maneira que eu acho que é boa. Aí ele está feliz, eu vou seguir o Arthur. Aí eu não preciso passar pelo vício. Eu vou direto para a virtude. Isso é possível de acontecer. Depende do quê? Só depende de mim, das escolhas que eu faço. Não depende de mais nada. Agora, obviamente que não imagino ninguém que não escolheu vícios, não escolheu caminhos errados e está tendo que voltar. Eu consigo imaginar muita gente tendo que voltar e se melhorando, passo a passo. Cada dia uma virtude aqui. E não é uma virtude por vida. Esse que a gente... É uma coisa que é inerente a gente, entendeu? Tanto que, assim, tem um lugar que ele diz, né, de que quando a gente desce, a gente não traz todos os nossos vícios e nem todas as nossas virtudes. Né? Até eu lembro bem o exemplo que ele lá, por exemplo, se eu era um grande pianista, eu posso não saber tocar nada nessa vida. Eu não escolhi essa virtude, eu escolhi outras virtudes que vão me aproximar dos vícios que eu quero melhorar, das provas que eu quero passar. Então, eu não trago tudo. É aquela história da personalidade, né? Eu sou uma personalidade satiro nessa vida. Mas satiro não é o espírito. Satiro não é o espírito. Quando eu desencarnar, eu sou satiro. Não, eu não sou satiro. Eu sou satiro. Um capítulo. A Maria, sou todo mundo que eu já fui. Algo muito amplo, um espírito. Eu sou um espírito muito maior do que essa personalidade que eu sou hoje. Entendeu? Aí eu tenho mais vícios e mais virtudes. Até o dia que eu vou ter nenhum vício, né? E aí a gente mudou de patamar, né? Lembrando que muito antes disso a gente está no mundo de regeneração, né? É uma coisa que as pessoas, não, quando eu for para o mundo de regeneração, serei um ser perfeito. Não, difícil, não será. Ainda não é o mundo dos seres perfeitos. Né? Quer dizer, ainda está na regeneração, você ainda é imperfeito. Mas você já tem o desejo de ser melhor. A maioria dos espíritos vai querer ser melhor. Vai compreender muito mais as coisas. Assim, né? Então, legal, vamos lá, vamos para o 28, ver se a gente chega mais pertinho um pouco. O 28 lembra justamente a questão dos dogmas, né? Quando diz que quem seria, então, né, essa pessoa que vai possuir o conhecimento, que vai interpretar as escrituras e tudo mais. E de repente, se um religioso levanta a mão e diz, não, eu sou enviado, não havia questionamento, né? Ninguém questionava, era quase que uma verdade irrefutável. E, aos poucos, a ciência é que foi enfrentando essa questão, né? Que ainda existe, né? Mas hoje a gente tem essa liberdade de questionar sem ser, de certa forma, perseguido ou punido, né? Como acontecia antigamente. A gente era muito dominado pelo medo. Hoje, se você quiser contestar, você contesta. Né? Fisicamente não vai lhe acontecer. Eu acho que esse 28, Silvia, tem a ver com aquela brincadeira que a gente fez na vez passada. Nós ainda estamos aprendendo os 10 mandamentos, lembra? Ou seja, sim, o germe de tudo que a gente precisa saber já foi lançado. Aí você fica querendo uma nova revelação. Relaxa, cara, não tem nova revelação, não. Tem um monte de coisa que já... Temos que entender. Que você ainda está estudando aí, relaxa aí, entendeu? Então toca a ficha. E falta muito. Ou seja, vamos chegar pelo menos no segundo, em Cristo, para ver se a gente alcança rapidinho o Espiritismo. Porque tem muita... Já existe o germe. Ou seja, não fique esperando uma nova revelação que vai... Sabe, como se alguém me dissesse alguma coisa e
acendesse uma lâmpada e ia resolver metade dos meus problemas. Aí amanhã outra coisa que eu descubro, resolver outra metade. Calma, não é assim que funciona. Que é o que a gente acabou de falar. Funciona dessa outra maneira que a gente acabou de falar, né? Você vai ter que fazer. Essa parte aqui na frente eu achei muito interessante. Os teólogos, né, quando eles quiseram a todo custo encontrar no Evangelho a confirmação de um pensamento pré-concebido, giravam em círculos. Exatamente por isso, porque eles queriam justificar as nossas condutas ou as orientações que eles passavam, né, para os fiéis, enfim, queriam justificar de alguma forma. Então, eles enxergavam no Evangelho certas passagens de forma a ratificar, né, certos entendimentos, certas ações, certas condutas. É isso aí. Explicar de alguma forma o que eles não teriam compreendido e eles queriam chegar naquele lugar. É bem isso aí mesmo. Justificar, né? Coisas horrorosas, inclusive, na época da Inquisição. Não, a gente está fazendo isso porque, né, no Evangelho, Deus isso, e tem tal lei que está escrita na Bíblia que fala isso, aquilo outro. Então, assim, isso aí foi uma época, uma fase muito triste, né? Muito violenta, muito triste, muito sombria. Mas era a compreensão. E ele girava em círculos, não ia sair daquilo ali nunca, ia ter aquela evolução que o homem precisou passar, né? Foi passando, foi sofrendo os cataclismas, as pandemias em quantidade, às vezes tudo, e foi evoluindo. Aí até que chegou um momento onde você teve um grande acréscimo, que foi a ciência, né? Surgimento do pensamento científico, vamos dizer assim. Aí a coisa muda, ou seja, você abriu mão da religião, cansou da religião, na verdade, ó. Cansei desse negócio que não chega a lugar nenhum, só me traz sofrimento. Vamos tentar uma coisa diferente. Aí algumas pessoas começaram a tentar e, pois é, aquele cara tem um negócio interessante ali. E aí a gente começou a dar um outro passo, uma outra evolução. É bem isso aí mesmo. Satiro, e quando fala sobre lógica e bom senso, cada dia mais eu acho assim, o bom senso uma virtude assim maravilhosa, porque a gente não está certo em tudo, né? Nós não somos perfeitos, e por mais sábio que alguém seja, a gente não sonda o íntimo de uma outra pessoa. Isso. Então, se você é dotado de bom senso, você é dotado de prudência, eu acho que vem aí junto a empatia, a paciência. Então, aquela pessoa que tem bom senso, ela consegue, de certa forma, às vezes até trazer uma coisa, um crescimento para outra pessoa, para ela mesma, com respeito, sabe? Às vezes até não acrescentar muita coisa, mas plantar uma sementinha ali, olha, eu concordo com alguma coisa que você falou, mas... Então, o bom senso, ele permeia muito as descobertas, eu acho, e a absorção das descobertas nos meios que essa pessoa está inserida. Um professor que tenha bom senso, um colega que tenha bom senso, um chefe que tenha bom senso, um subordinado, um parente, um filho, uma mãe. Essa pessoa parece que ela contagia, sabe? Contagia com alguma coisa boa, uma semente boa. E ajuda. Eu acho que sempre, sempre ajuda. Uma pessoa que tenha bom senso, ainda que ela esteja errada, mas ela com bom senso, devagarzinho, ela vai aceitando certas coisas, sabe? Enfim, sou fã dessa virtude, eu acho ela maravilhosa. Quem sabe um dia, né? Eu acho que a gente tem essas virtudes todas, né, para trabalhar, né? Quer dizer, adquirir a paciência em todas as situações, né? Essa eu quero também. E adquirir eu também gostaria. A empatia, tudo isso daí são derivações, principalmente daquela parte que a gente não deve ter, né? Eu sempre tenho em mente que é muito mais fácil achar aquilo que eu sou do que eu quero ser, né? O que eu sou é fácil de achar. Então, eu acho que é muito fácil a gente olhar para os nossos aspectos egoístas e orgulhosos. Né, o egoísmo é a filha do orgulho. Esses dois, juntos, são os dois maiores vícios que a gente tem, né? Que deriva tudo mais. Então, assim, se você começa a ver o que é o que você tem de orgulho e de egoísmo, você vai ver o que lhe falta de humildade, de empatia, entendeu? De bom senso.
que é sensibilidade para com o outro, entendeu? De diversas maneiras. Bom senso, ele tem razão, eu acho que é uma coisa mais ampla, que engloba mais coisas. Se for pensar a lógica e o bom senso, você lê uma passagem da Bíblia, né? E muita gente deve ter se feito A lógica é a razão, nossa. muita gente deve ter se feito às vezes esse questionamento. Vamos apedrejar uma pessoa que cometeu tal erro. Aí vamos com lógica e bom senso a pessoa. Poxa, mas Jesus era uma pessoa que pregou o amor, né? Deus, infinita misericórdia. Como é que a gente vai seguir uma lei divina apedrejando alguém? Vamos dizer assim, porque ela cometeu um erro que a gente julga que está errado. Aí já começa, né? O princípiozinho do questionamento. Olha, está escrito ali, mas será que a interpretação é essa? Então, assim, isso serve para a gente, para a vida toda. A gente está estudando aqui, né? Fazendo esse estudo. É muito importante, eu falo muito, mas eu acho assim, eu gostaria muito de ouvir outros colegas, eu fico curiosa para saber o que o Lucas está pensando, o Roberto, a Genesi, porque eu acho assim, a gente escuta certas coisas, não concorda, né? Às vezes a gente guarda isso para depois, eu entendo, mas eu fico com certo receio de, às vezes, a pessoa escutar e falar, não, tudo bem, mas, na verdade, ela deveria questionar, entende? Então, assim, o bom senso diz que a gente deve levar todas essas descobertas e essas coisas que são trazidas para a gente ao questionamento. Será que é isso mesmo? Conforme o conceito tal, esse ou aquele, e julgar com a lógica, né? Com o sentido da lógica. Não está fazendo lógica isso, então vou pesquisar. Como você falou aí, Satiro, tem 25 anos que você está nessa. Graças a Deus a gente está tendo esse estudo da autonomia agora, que está desvendando muita coisa para a gente. Então, se você fosse uma pessoa, vamos dizer, desprovida de bom senso, ia falar assim, não, eu estou estudando isso aqui há 25 anos, quem que é esse cara que apareceu? Ele não sabe de nada. Vou continuar aqui com o meu entendimento e vou descartar o troço de novo. Então, seu bom senso, sua lógica... Em vários lugares da vida, né? A gente faz isso em vários lugares da vida. Se acha. Isso. A gente se acha. Graças a Deus que um ou outro a gente, às vezes, parece que está encaminhando, né? Acertando não, ainda falta várias vezes. Mas é isso mesmo. Mas lógica e bom senso são bons termos, né? Eu sempre atribuo a lógica àquela questão da inteligência, da razão da inteligência. E o bom senso, né, é o outro lado, é o lado espiritual nosso, entendeu? É o lado da evolução que a gente tem que ter em vários aspectos para adquirir bom senso. Quanto mais a gente evolui, mais bom senso você vai tendo, porque você vai adquirindo mais virtudes que colaboram para esse bom senso. O bom senso faz a gente ouvir, né, Satiro? Também, né? Quer dizer, já que a gente ouviu, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos, mas isso não resolveu porcaria nenhuma, né? A gente fala mais do que escuta. Mas tudo bem, isso aí faz parte. Um dia desse, Papai do Céu tira uma orelha minha, aí vai falar, tá vendo? Agora é igual a lei, para ver se você aprende alguma coisa. Verdade. Mas legal. Né? Estamos chegando ao final. Já que nós não deixamos vocês falar, o Arthur, a Silvia e o seu Rony, então vocês podem abrir a boca um pouquinho também. O seu Humberto também falou bastante hoje. Afinal de contas, o seu Humberto é livreiro, né? Então, o cara sabe tudo. Sei nada, estou aprendendo. Satiro, só antes de fazer a peça, eu queria falar uma coisinha para a Silvia. Silvia, o movimento espírita tem dogma. Se você for boazinha, você vai para o nosso lar. Se você for malinha, você vai para o umbral. Infelizmente. Concordo em gênero, número e grau. Humberto, é isso mesmo. Deixa eu desligar aqui no final, fazer a oração que eu vou contar só um caso para você. Eu fiz um tratamento espiritual num posto de atendimento aqui em Goiânia. E eu cheguei lá e todo mundo com aquela, né? Ô, irmã, tá, não sei o quê. E eu lembrei muito de uma palestra do Rossando, que eu gostava muito das palestras, gosto muito das palestras dele. Falava, gente, a gente chega no centro, a princípio, você acha que tá todo mundo ali santificado, porque é todo mundo tão bonzinho, tão acolhedor, né? Você fica, nossa, tá no lugar errado. Gente do céu. E aí, enfim, a gente lá naquela sala, e a pessoa que estava conduzindo o estudo ali, o tratamento, tinham várias pessoas, e uma pessoa conduzindo. E ela muito assim, um jeitinho assim, bem... falava muito baixinho, aquele jeitinho bem pacífico. Eu fiquei me perguntando na dúvida, eu falei, será que de fato ela tem essa natureza pacífica?
ou ela acredita que ela precisa agir dessa forma, né, para agradar alguém. Eu fiquei com isso na minha cabeça, não sei porquê. E aí a gente começou a discutir, conversar sobre o assunto, e eu tinha ouvido sobre essa questão, a parábola lá dos talentos e tal, e a gente não negar o que a gente tem de talento e tem a oferecer. Então, às vezes, a gente precisa assumir aquilo que a gente é mesmo, e não que os outros querem da gente, ou esperam da gente. Eu sei que eu comecei a falar, não sei nem por que eu falei aquele tanto de coisa, e falei. Gente, no final, essa criatura levantou da cadeira. Sei que ela levantou da cadeira e começou a falar alto, e começou, sabe? Tomou uma atitude assim tão... Não sei, parece que deu uma revigorada nela. E aí eu brinquei, eu falei, nossa, você estava falando tão baixinho, uma doçura que eu fiquei até com vergonha. Ela falou assim, Silvia, de vez em quando a gente fala assim, mesmo para não assustar as pessoas e tal. Mas eu sou de falar alto, eu sou muito dinâmica, eu sou muito... Eu falei, não, mas... Né? Não preocupe em agradar os outros, não. Seja você. A gente quer ver você mesmo. E aí eu acho que é isso aí, viu, seu Humberto? Acho que é bem isso mesmo. A gente tem esse tal do dogma, né? Não, eu tenho que ser boazinha, principalmente mulheres. Boazinha, falar baixinho, ser doce e tal e tal. Gente, vamos ser nós mesmos, né? Esse negócio de, se eu for má, eu vou pro inferno. Não. Claro que a gente tem que tentar agir no bem, né? Na medida do possível, mas sejamos nós mesmos, vamos nos assumir. É isso aí. Uma coisa, mas ela voltou. É que ela fala tanto quanto o seu Rony. Ela e o seu Rony ficam ali conversando os dois. Ali. A Genesis fez um trabalho bem legal. Em breve vocês vão ver o resultado do trabalho dela. Vai chegar para você. Genesis, você não me deixa a única mulher falando sozinha aqui, não, por favor. Então, Junte-se a mim de vez em quando. Tá bom, Silvia. ok. Paramos então no item 29, na beirinha do 30. A próxima aula vai ser boa, né? A próxima aula vai ser boa. No sábado a gente já está no 27 ou 28, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. O pessoal andou um pouquinho mais rápido, de forma diferente. Lá. Mas não tem problema não, não tem obrigação nenhuma não. A gente parou no 27, se eu não me engano, no sábado. Falta o 28, 29 e aí vai chegar no 30. Né? Foi muito bom. Inclusive porque aconteceu isso, eu achei muito legal o Arthur trazer essa discussão, a Silvia, por isso que eu alimentei. A gente voltar nesse momento a essa questão do espiritualismo, entendeu? Dessa parte, assim, não, escrito é isso, realmente é isso. Mas essa compreensão, ela só é complementada na medida que você compreende um contexto de uma ciência que existia anteriormente, que tem muito a ver com o espírito, tem a ver com, essa base nossa, é o espiritualismo racional. Se a gente não for fora dos livros de Kardec, tem que ir para fora. Você não vai compreender completamente o que aconteceu. A autonomia é um bom resumo, mas como o Roberto falou, que ele está que nem eu, tentando ler o Paul Janet, né? Bela diversão. A outra aí também deve estar tentando, né? Ler o Paul Janet. Ok, vamos lá encerrar. Quem é que vai fazer aí a oração de encerramento? Já fiz a abertura. Alguém dá um passinho para frente aí. Meu Deus. Espírita tímido é terrível. Isso é algo terrível. Ninguém! Eu não quero ver sorriso, eu quero um candidato. Vamos embora. Eu faço, gente, então. Pronto, apareceu. Genesis, você quer fazer? Não pode fazer, Silvia. Oh, meu Deus, vamos lá. Oração não A tem próxima erro, não, eu né, gente? Só faço. sintonizar. Então, tá bom. Então, vamos acerenar os nossos corações, acalmar a nossa respiração, tentar tranquilizar a nossa mente, o nosso íntimo. Estamos passando por tempos agora de tanta tensão, de tanta incerteza. Pedimos então, Jesus, que sejamos soerguidos na nossa fé, na nossa vontade, de vivenciar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estudamos. E que Kardec, com tanta generosidade, procurou nos deixar. Agradecemos a Jesus
sua infinita bondade, de nos acompanhar nesse processo de transição do nosso planeta, possibilitando esses grupos maravilhosos, abençoados de estudo, para que possamos nos sentir produtivos, para que possamos avançar no nosso entendimento e na nossa caminhada como espíritos imortais que somos. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada a Deus por esse momento sublime. Pedimos que nos acompanhe, nos ilumine em todos os nossos estudos e que possamos estar reunidos novamente na semana que vem, no mesmo dia e no mesmo horário. Obrigada, que assim seja. Que assim seja. Agora já não estará mais gravando.